Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula para o canal. Hoje dando continuação à aula da série Curva de Juros, Taxas. Hoje particularmente falando um pouquinho mais sobre as curvas, suas influências, como olhar e no final estarei mostrando no Excel algumas particularidades como vocês transportar os dados para criar essas curvas. Não percam! Pessoal, dando continuação para essa aula de curva de juros, precisamos entender como começar essa definição mais formal da curva de juros. Ela é uma representação gráfica dos juros de um conjunto de títulos de renda fixa ao longo do tempo. Esta curva de juros tende a ser negligenciada pela maioria dos operadores, principalmente quem está iniciando, por causa da falta de material para estudos, falta de pesquisa e às vezes o próprio entendimento desse material. E para facilitar essa compreensão, é necessário ter assistido essa aula anterior que eu postei semana passada, que é as taxas. Isso é necessário porque sobre as taxas básicas de juros e os seus efeitos em questão macroeconomia do país influencia no período dos investimentos. E essa taxa de juros básica de um país pode ser considerada o menor custo da oportunidade para quem quer emprestar, negociar dinheiro. E por isso essa taxa é considerada um piso para muitos investidores, para os bancos, já que o investimento em títulos do governo, considerados os mais seguros do determinado país, né? Você já consegue ter uma rentabilidade com o menor risco possível. No Brasil, a taxa básica nossa de juros é a Selic, que quer dizer o quê, pessoal? O que quer dizer a Selic? Muita gente escuta às vezes. Então vamos lá. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é definida pelo Banco Central a cada 45 dias em reuniões do Conselho de Política Monetária, o famoso Copom. E para entender melhor os movimentos da curva de juros, é necessário entender primeiro o porquê do Copom alterar essa taxa Selic. Porque depende de todos os fatores para poder conter a inflação, fazer projeções e para entender melhor sobre essa curva dos títulos de juros, pessoal, também conhecida no meio financeiro como curva a termo, ou um nome em inglês, yield curve. E essa curva de juros pode ser referida como curva a termo, ou estrutura a termo da taxa de juros, ou a sigla ETTJ. E nessa segunda parte, a gente vai estar falando sobre essa curva agora no começo, curvas de juros ETTJ, e mais para o final as curvas dos DIs. O que seria essa curva de juros ETTJ? O conceito dela, de curva ETTJ, para quem não conhece, ela quer dizer E de estrutura a termo da taxa de juros. Por isso que ela é uma ETTJ. Essa palavra em finanças, a palavra termo, está associada ao tempo. Mais especificamente, ao tempo que uma dívida, que é representada por um título de renda fixa, tem até o seu vencimento. E a relação entre risco de crédito e o tempo, aqui é uma parte em que a curva de juros é totalmente intuitiva. Então, olha aqui, esse aqui é tirado da Ambima. Depois eu mostro para vocês o site, que ela está pelo o período de dias úteis, 252, a uma taxa sem risco, tá? Pelo período do tempo. Então, repare que a gente vai estar falando sobre esse movimento aqui, pessoal. E o que influencia essa curva? Ela é influenciada pela política monetária, taxa de expectativas de inflação, política fiscal, risco do país, cenário externo e interno, como nós estamos passando, um cenário de aprovações de uma
PEC dos precatórios, quase próximo de um ano eleitoral, quebra de teto e uma série de ruídos que eu falo que às vezes não é nem mais ruído, é estrondo. E isso causa um descolamento do nosso ativo dólar do restante do mundo. Esse maior risco de um título de renda fixa, que é o risco de crédito, o calote, né, que a gente fala às vezes do precatório, é quando maior for o prazo de uma dívida, maior a probabilidade de um calote acontecer. E o entendimento dessa relação deve ser, acredito eu, tá? Bastante simples. Afinal, o futuro é incerto e quanto maior o tempo que temos para frente, maior a incerteza. E se nós prestarmos algum dinheiro para alguém, para uma, duas, três pessoas, a probabilidade de acontecer coisas que levem a essa pessoa a não ter condições de pagar é maior do que se você emprestasse por um ano. E quanto mais longo o prazo de um empréstimo, maior a probabilidade de coisas ruins acontecerem com o devedor e maior o risco de um credor ficar na mão, né? E por isso, a situação normais, um empréstimo para o mesmo devedor deveria ter juros mais altos, quanto maior for o prazo para compensar essa incerteza. Quando os títulos de renda fixa são pura e simplesmente empréstimos, tudo que foi falado se aplica aqui. Quando pegamos títulos da mesma qualidade, com diferentes prazos, aqueles de prazo mais longos, que às vezes a gente fala os DIs longos, DIs curtos, tenderão a ter taxas mais altas para compensar maior a incerteza. E a curva de juros nada mais é que a representação gráfica desse fenômeno, a relação entre o tempo e o retorno que pode ser visto no gráfico. Quanto maior o tempo, maior o retorno. Essa curva de juros dos títulos é possível construir inúmeras curvas de juros com os vários títulos. Um fundo, um gestor de fundo de investimentos pode, por exemplo, construir uma curva de juros dos títulos que estão dentro da sua carteira para fazer uma análise de risco, retorno. Uma empresa pode fazer uma curva de juros do seu crédito para receber clientes da mesma carteira. E os investidores em geral e analistas econômicos, que interessa é a curva de juros dos títulos públicos, que representa a dívida do governo federal. Para essa curva, nos dá inúmeras informações importantes para traçar cenários sobre esse estado e rumos da economia. E a Anbima, pessoal, ela nos traz várias curvas de títulos públicos. Então, estarei mostrando aqui o site da Anbima, para quem ainda não conhece, para você ver esses tipos de curva, curvas de inflação, sem inflação, projeções de taxas, né? E essas curvas de títulos públicos americanos. E tem também os treasuries, que são os títulos americanos de 2 anos, 5 anos, os yields de 2 anos, 10 anos. Mas aí alguém pode te perguntar, mas se esses títulos públicos são considerados como instrumentos livres de risco, por que o prazo interfere na taxa? Não deveria ser tudo igual? Pessoal, tem 2 fatores que devem ser considerados. Os títulos públicos em quase todos os países são ativos livres de risco, na teoria, e ninguém quer pagar para ver. A inflação, expectativas, como eu disse agora, influências do governo, problemas de reformas tributárias, isso tudo influencia. E uma coisa importante a ser lembrada é que boa parte do mundo é pré-fixada. Os títulos pós-fixados, indexados às próprias taxas de juros do mercado, como o nosso, que tem o LFT, CDBs, DIs brasileiros, não são tão comuns ao redor do mundo. E a inflação, pessoal, corrói os ganhos dos títulos pré-fixados. E por isso, quanto maior a expectativa de inflação, maiores serão as taxas dos títulos de prazo mais longo. E nós temos alguns tipos de curvas de juros, e esses títulos que a gente fica olhando às vezes nos nossos gráficos, que são os DIs, mas aí tem a ITTJ, que traz a taxa Selic, as projeções,
Esse formato da curva, ele tem algo a nos dizer. Curva de juros normal. O que seria uma curva de juros normal? Reparem, eu tenho juros pelo tempo. Se a curva, também para alguns, pelo termo americano, shape da curva, né? Mas eu digo assim, vamos tratar um modo delas plotar. E esse tipo de curva, pessoal, nós temos a primeira, que é a curva de juros normal. Ela tem levemente ascendente. Então você tem aqui, primeiramente, você tem o eixo das taxas pelo tempo, ok? 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos. E isso, pessoal, vai plotar uma curva, que também é chamada como shape. E essa curva normal, ela vai ter esse mais ou menos, vai ter esse formato. Ela vai ter um crescimento ascendente, levemente ou levemente ascendente. Sinaliza que está tudo ok, a economia segue crescente, leve pressão inflacionária em níveis saudáveis. Investidores exigem taxas maiores para o investimento a longo prazo. Então você pode ver, ela começa a crescer ascendentemente, sem ondulações, e a ponta dela está levemente inclinada para cima. Essa seria a curva de formato de curva de juros normal. E a curva de juros fortemente inclinada indica o início de um forte crescimento econômico ou grande pressão inflacionária. E espera-se atuação, às vezes agressiva, do BC para conter essa inflação. Também pode indicar também que o governo está com dificuldade de financiar seus déficits de longo prazo e os investidores mais prêmios, né? Por isso que aumenta aqui no longo a taxa. Então ela cresce muito verticalmente, porque ao longo do tempo ela acaba tendo ter que ser elevado essas taxas como prêmio para poder fazer os empréstimos de títulos. E também os investidores não querem prefixar seus investimentos às taxas baixas. O prêmio pelo risco ao longo do prazo oferece mais risco. Logo, investidores exigem prêmios maiores. Então esse é o formato da curva fortemente inclinada, que ela te traz esse sentimento. Curva de juros invertida, pessoal. O mercado antecipando possíveis recessões ou estagnações, pois em economias recessivas, a atitude esperada do governo é baixar as taxas de juros para estimular a economia. E tivemos que esse efeito agora na semana está acontecendo de semanas para cá. E nos Estados Unidos, quando isso acontece, eles ficam bem temerosos quando tem os casos de inflações, possíveis taxas de juros, que também foi a notícia que saiu agora essa semana. No Brasil, essa inversão da curva, ela nos preocupa porque não está tendo atratividade pelo investidor nos títulos de longo prazo. Então por isso que ela faz essa queda no final dela, que é uma inversão, chamada de inversão, tá? Ou curva invertida. Porque os títulos no curto prazo que estão tendo maiores taxas. Essa aqui, pessoal, chamada de Ramped, ou mais conhecida como corcunda, traduzindo esse termo americano, né? Seria corcunda. Expectativa de forte alta nos juros de curto prazo, possivelmente para conter pressões inflacionárias, problemas internos. Em alguns momentos, os juros terão que ser reduzidos novamente para incentivar a economia. Então, quer dizer, o de longo prazo está tendo problema. O pessoal está tomando e vendendo aqui agora. Então, isso o governo, o Banco Central, tem que fazer atratividades mais a longo prazo. Curva de juros plana ou flat, pessoal. Expectativa, ela nos passa que a expectativa de inflexão das taxas.
um período de indecisão e pode ser considerado o início de uma melhora econômica ou de uma recessão. Então, ela pode tanto trazer uma notícia boa como uma ruim, porque ela está estabilizada, não temos perspectivas a longo do investimento. E as curvas de juros, pessoal, indicam essas perspectivas futuras do cenário macro. E o formato da curva pode nos auxiliar a pegar viradas de mercado e conseguir forte rentabilidade, às vezes, nas nossas... Como tem uma forte relação com outros mercados, bolsa e câmbio, podemos traçar cenários e fazer melhores alocações por classe de ativos. Forte relação com alguns setores da economia e outros. A taxa do CDI, pessoal, ou DI futuro, ele é baseado nesse acúmulo das taxas do CDI diariamente. E para saber quanto o mercado precifica de alta entre o vencimento, é necessário utilizar essa fórmula matemática, que ela faz o seguinte cálculo. Você trabalha entre dois tipos de períodos, geralmente chamado, eu não sei se eu vou falar a pronúncia correta, os forward, né? Forward, e que são as taxas intermediárias que você pode encontrar entre um período e outro. E essas taxas originadas do conhecido CDI, Certificado de Depósito Interbancário, representam os juros médios praticados nos empréstimos entre bancos. O DI futuro ou juros futuros são contratados feitos sobre a expectativa da taxa de juros entre o dia da negociação e uma data futura. E isso tudo pode ser utilizado para hedge, principalmente, alavancagem, especulações. Tem papel fundamental também na administração de portfólios de renda fixa dos grandes bancos, como hedge contra oscilações das taxas de juros. E aqui, pessoal, peguei do próprio Profit, tá? Uma demonstração curva que está desses dias. Reparem aqui no curto, que ela está ascendente, está fortemente ascendente. Ela faz a corcunda, vem e entra na inversão de curva, que ela está para baixo, pessoal. Ela não está ascendente. E olha as distorções entre o último dia e o dia atual que ela fez. Então essas duas marcações seria a última, né, de sexta-feira e a quinta-feira e essa vermelha sexta-feira. E esses seriam as distorções da curva. E pode ver que ela chega acima de 2030 e ela fica aqui, ó, nesse período do médio para o longo, ela fica com inversão de curva para baixo. Então ela tem menor rentabilidade das taxas. Então ela não está com uma projeção legal. Aí o que aconteceu na sexta-feira, na quinta e na sexta, né? Ela teve essa elevação nas taxas de 2034. Vou mostrar para vocês aqui algumas construções que eu fiz para vocês verem aqui, olha. Esse aqui é uma projeção da Selic, que não tem inflação. Esses dados aqui eu peguei na Ambima, onde eu plotei essa curva para vocês verem pelo período. Poderia colocar mais? Poderia, mas já dá para você ver. Aqui a curva do DI, nosso, já de sexta-feira, tá? Onde eu tenho a curva do DI azul, do dia anterior a laranja, e a ETTJ que eu plotei, que é essa aqui, que eu plotei junto com ela para vocês verem. Você vê que está ascendente a inclinação dela. Essa aqui também, os nossos DIs, tá? No curto, uma elevação vertical muito forte, né? Ou calombos ou corcundas, que são até ela criar no final essa elevação. O que eu fiz aqui, pessoal, explicando mais a fundo. Eu tenho o Profit, né? Então, se você tem aqui, olha, essa aqui é do Profit, ok? Então, você tem ela aqui, que você vai ter pela
cotações lá, ó, aqui, ó, cotações, curva de juros. Só clicar aqui você vai ter essa tela. Botão direito, você vai ter como comparar ela ao dia e ao mês, olha lá o mês, como ela está. E isso aqui é preocupante, pessoal. Essa queda, essa ponta para baixo, como a gente viu ali na aula. Vocês que vão construir isso pela primeira vez, então vocês vão pegar aqui, olha, exportar. Vocês vão exportar, clicar aqui, abrir a janela. Quando vocês chegarem aqui, os atributos, vocês colocam o que vocês querem que vá junto nessa exportação de dados para o Excel. Vocês vão colocando aqui o que vocês querem. Se tiver algum outro indicador que vocês utilizam, procurem e coloquem ele, tá? Mas no ativo, para você construir esses dados para importação, você pode ver os DIs meus, dados, você coloca aqui e coloca DI. Aí ele aparece, pode ver que os meus DIs estão todos apagados porque já estão adicionados. Aí você vai adicionando. Feito isso, você clica aqui, tem que estar em RTD, você dá um OK, vai para o seu Excel. Eu tenho uma aba aqui, tabelas ou dados de DI. Clica, pessoal, para ficar uma tela funda, assim, preto, fundo preto, isso aí é acabamento, tá, pessoal? E esse acabamento, você chega nesse cantinho do Excel aqui, ó, clica aqui, ó, ele já seleciona toda a área. E você vem aqui e coloca nesse baldinho preto. Ele automaticamente vai fazer todo o fundo preto. E do mesmo jeito que está clicado, você vem na letra e clica a cor branca, senão você não vai enxergar porque o automático é preto. E depois você vai mudando as cores. Você coloca aqui na primeira aba, tá? Aqui eu já tenho uma ícone para mudar para a página principal, coloca aqui e botão direito, colar especial, ele vai colocar tudo isso e você formata. Pode ver que os DIs estão aqui do contrato atual até o que está sendo negociado, o FACA 36. Então tem data, a hora, última negociação do DI, a abertura dele, a máxima, a mínima, fechamento, suas variações em ponto, a média, que é a média desses aqui, desses quatro, né? Desses 1, 2, 3, 4, 5, o nome do ativo, a quantidade, volume, o prazo de vencimento, que é muito importante porque vai servir mais para frente em outros dados. Feito isso, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz algumas conjunções, eu peguei a média dos DIs, isso aí foi um estudo que eu fiz hoje, eu peguei cada fechamento, abertura e último, tirei uma média e coloquei um desvio padrão. Eu fiz aqui um DevSpad aritmético e me deu um desvio e joguei em cima dele, para cima e para baixo. Foi ruim, vou analisar durante a semana para ver esse desvio em cima da média dos DIs desse tempo aqui, que é o fechamento do dia anterior, a abertura e o último. E aqui o dólar FUT, o dólar comercial, ok? E aí eu fiz a projeção do que? Dessa taxa aqui, desse desvio, né? Peguei em cima do dólar comercial e joguei esse primeiro desvio para cima e o desvio para baixo. Esse cara aqui no preço do dólar comercial e ele vai estar online, esse dólar comercial, ok? Aqui eu fiz o que? Fiz a inflação, a Selic, acabei criando a taxa nominal, que é o que? A Selic sobre a inflação, para achar a taxa nominal, a taxa efetiva, né, que já ensinei a fórmula na aula anterior, achei a taxa efetiva, com isso criei também em cima do cálculo de taxa over, ao mês e ao dia, e fiz uma projeção, pessoal, em cima do dólar comercial e um dólar futuro. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe o dólar comercial daqui, né, já que ele está aqui para mim, e joguei a taxa over em cima dele. Ele deu 5,63.
Então, se eu olhar lá, 563. Então, 563 estaria aqui, olha, onde eu coloquei esse prêmio. Coloquei como prêmio porque estava em alta, né? Então, a região que ele trabalhou. O dólar FUT, peguei a mesma coisa. O dólar, por acaso que foi, ele acabou fechando a 5.619,50 e joguei essa taxa over. E peguei aqui e coloquei a diferença em porcentagem deles e diferença em pontos para poder, de repente, fazer um estudo mais no intraday. Mas ele projetou aqui para mim, ali perto do, agora sendo o último fechamento, ele me jogou 643. 643, ele está aqui nessa região. Então, é uma região que vai me interessar para segunda-feira, amanhã. E aí, pessoal, essa foi como eu construí esses dados do DI. E com isso eu projetei essa curva. Como eu projetei essa curva? Essa curva aqui, pessoal, eu pego os DIs aqui. Então, quando eu pego inserir dados, por exemplo aqui, curva de DI, editar. Então eu crio o primeiro nome, que ela vai chamar curva de DIs, eu pego nessa tabela aqui de DIs, esses dados aqui que eu puxei, que vai ser os valores da série, que aí é o nome dos DIs. O valor de Y, pessoal, seria esse últimos DIs aqui, ó. Então eu seleciono toda desse 7,5 aqui, ó. Pode ver aqui, ó, igual. Então eu clico aqui e seleciono tudo isso aqui, dou OK, vem aqui, fecha, ele constrói. Ah, eu quero colocar a outra. Por exemplo, essa curva do dia anterior. Então você faz a mesma coisa, vem aqui, selecionar dados, só que aí adicionar, aí você coloca o nome, que aí chama de DI anterior, aí você vem aqui clica esse cara aqui, que aí você clica esse aqui, seleciona lá na tabela de DI esse cara de novo, depois clica aqui, vem de novo na tabela de DI, é que eu não estou selecionando porque já está pronto, pessoal. Vem aqui do fechamento e seleciona tudo isso aqui. E aí você vai ter aquela outra curva do dia anterior. E aí você constrói essa curva. E toda curva que você quiser colocar aqui em cima, sempre você vai dar botão direito em cima dele e selecionar dados. Esse cara aqui, pessoal, esse cara é a variação, que é essa variação aqui, ó, dos DIs. Então, eu fiz essa curva em cima do nome dos DIs e selecionei essa coluna. Para quê? Só que aí eu escolhi aqui o gráfico vertical. Você tem aqui definir gráficos. Você tem aqui, ó, gráficos verticais. Tá vendo, pessoal? Aí você vai escolhendo, depois tem que formatar. Que ele fica com esse eixo no centro. E aí você, na configuração, você clica aqui, dá 2 cliques, vem aqui e começa a mexer nas configurações para deixar ele com inversão de cor, determinar. E aí vocês conseguem ter o quê? Uma ideia da curva com os DIs que estão sendo automaticamente, em tempo real, negociados. Você vê aqui a inversão dessa curva, essa elevação das taxas aqui, você pode ver aqui que foi nos últimos DIs do contrato, o faca 22 e aqui em cima o F35, que foi praticamente bem movimentado no 35. E esse aqui do lado, pessoal, a mesma coisa, mas eu fiz diferente, porque esse gráfico aqui, eu fiz dele de volume dos DIs, que eu acho interessante, para uma visão, porque aqui eu estou tendo cada DI na sua variação. Então ele vai variando para cá, ele vai estar nas suas variações. Nessa tabela aqui, eu fiz aqui do lado, ó, o que eu fiz? Eu copiei essa coluna dos ativos e copiei esse volume aqui. Como aqui está em ordem bonitinho que eu coloquei,
eu não quis mexer aqui. O que eu fiz? Eu copiei essas duas colunas, coloquei aqui do lado e peguei e fiz para ele fazer o quê? Classificar para mim, aqui ó, classificar do maior para o menor. Eu tenho o maior volume negociado do dia, decrescendo. E na hora de construir aquele gráfico, eu selecionei até aqui, ó. Eu selecionei só esse cara. Por quê? São os que maiores. Aqui pode colocar? Pode. Mas eu quis olhar esses maiores volumes que estavam sendo negociados. Tá vendo, pessoal? O DI F23 e aí veio decrescendo. Isso vai te dar uma visão de volume de quais DIs, se está no curto, se está no médio ou se está no longo, longuíssimo. Para construir isso em Excel requer prática, requer tempo e dedicação. Como é a planilha que eu vou deixar para fazer só sobre ela na última aula dessa série, onde eu coloco todos os dados da Petax anterior e a Petax que vai saindo durante o dia, as taxas de juros. Ah, mas Paulo, onde você consegue essa taxa de juros dos Estados Unidos? Aqui, pessoal. Então, eu tenho a taxa que eu coloco, geralmente a taxa do DI, que é aquela média lá que vocês viram, né? Taxa média. Aqui traz também alguns outros dados. Aqui a Ambima, tá? Onde você tem que vir aqui, ó, informar, curva, aí você, curva de juros fechamento, curva de crédito, curva de juros no intraday. Então, por exemplo, aqui no intraday, aí você coloca aqui, depois se você quiser fazer o download, você pode. Consultar, tá aqui. A curva zero pré-fixada, tá? Os dados com IPCA, e aí você pode arrastar isso também para as suas análises, tá, pessoal? Banco Central sempre, para mim, olhando esses lados aqui, tem outras coisas, mas eu tenho outros aqui, pessoal. No Trade View, são dados das paridades e as Treasuries, pessoal, tá aqui, ó. Eu tenho essa referência também para Treasuries, que você pode colocar. Tá aqui, pessoal, Bonds e Rates, da CNBC. Aqui você vai ter as taxas de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ela em tempo real aqui, pessoal. Então seria aqui cnbc.com/bonds, e vocês terão os dados para colocar na planilha dos Estados Unidos, dos títulos. E aí vai ter onde eu trago as informações dos anos, Brasil, Estados Unidos, e aqui a movimentação de sexta-feira. Você pode ver que o dólar ele teve acima, essa curva amarelinha, a formação da curva de alta de juros e a curva de baixa. Você vê que elas se cruzaram, voltou, e o dólar, que é esse pontilhado vermelho, que ele foi movimentando, ó, acima, aqui ela estava movimentando aqui para baixo. Nesse momento aqui do 5,58, o dólar caiu, ok? Parou no 5,531. Você pode ver que aí foi o momento que elas se cruzaram, a retomada, de acordo com as notícias e o drive que aconteceu na hora do almoço, para o dólar sair tomando cada vez mais regiões acima e representado como essa representatividade da curva, tá? Com o dólar. Aqui é aquelas que vocês conhecem. Isso aqui, pessoal, eu estarei mostrando com mais calma. E aqui uma curva, um movimento com um gráfico de projeções, onde eu tenho os pontos colocados como a segunda curva de projeções. E aqui você vai ter os pontos se movimentando de acordo com as taxas, e você vai vendo essa diferença entre elas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O tema é muito rico, pessoal. Então eu quero trazer eu estarei também tratando em outros vídeos mais sobre isso, com maior detalhe, passo a passo,
onde foi construído, as fórmulas. As fórmulas são os que estão mostrados na aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, acesse o sininho para que você seja avisado das próximas aulas. O meu muito obrigado e eu fui.